Olá, como vai? Espero que neste momento esteja bem. Estamos vivendo um momento muito difícil na nossa história recente, sem paralelo, né, na vida de todos que estamos vivos nesse momento. Mas espero que a humanidade, né, a população mundial possa se utilizar desse momento para aprender, para poder evoluir, identificando que somos muito pequenos, que não temos condição nenhuma de sozinhos fazer qualquer coisa, somos insignificantes é o termo, mas mesmo insignificantes, podemos e temos condição de contribuir muito para a melhora da qualidade de vida nossa, dos nossos familiares, dos nossos amigos e até mesmo de quem não conhecemos, enfim, da humanidade como um todo. Sabemos que podemos, numa rede de cooperação enquanto indivíduos, levar ao mundo uma mensagem e uma motivação diferente de viver melhor, de estar numa irmandade efetivamente. Então, que isso seja entendido pela humanidade. O problema é que a gente vê que tem, na verdade, esse momento acirrado em alguns o contrário, mas paciência, temos que saber sobreviver, temos que internamente entendermos que essas dificuldades vêm e nós temos condições completas e plenas de vencê-las. O ser humano precisa entender que a Terra é um planeta do sistema solar. O Sol é uma estrela entre 250 milhões de estrelas dentro da Via Láctea. A Via Láctea é uma galáxia dentro de mais de 2 trilhões de galáxias existentes no universo. Então, o que é o ser humano perto desse universo? É realmente algo muito pequeno, mas nós, pela nossa capacidade intelectual, pela nossa condição de racionalidade, temos condições, sim, de mesmo muito pequenos, fazer muito por nós e pelos nossos semelhantes. Mas esse não é o assunto dessa fala. É um prazer estar aqui no evento Pensar Contabilidade. Esse evento online e gratuito de verdade para todos que queiram assistir e que está com muito conteúdo. São 18 trilhas, muita informação relevante, de qualidade, com vídeos que levam até você um conhecimento que muitas vezes seria mais difícil de encontrar, ter que ler numa literatura, buscar num livro, um resumo, quando alguém pode falar exatamente sobre o tema. O tema da minha fala é a inspeção do trabalho no Brasil e especialmente as perspectivas no pós-pandemia. O convite para participar partiu dos coordenadores da trilha trabalhista e previdenciária, que são meus amigos e colegas de trabalho, o José Maia e o Luiz Antônio Medeiros. E, claro, né, a BSSP, que está organizando esse evento. É um prazer fazer parte desse grupo de palestrantes e poder estar contribuindo com a BSSP como professor e formador. Este vídeo, a ideia é abordar um pouco da inspeção do trabalho e toda a relação dela com o profissional contábil. Eu sou bacharel em Ciências Contábeis, sou bacharel em Direito, com especialização em Administração Tributária. E essas áreas, contábil, trabalhista, previdenciária, tributária, são todas áreas muito relacionadas e isso inclusive é algo que faz a profissão contábil ser muito atraente, muito interessante, porque você consegue e pode estar atuando em vários segmentos, uma profissão muito dinâmica e não naquela situação estática e parada de algumas situações, de alguns momentos que até o contador foi chamado de guarda-livros, por exemplo. A gente sabe que isso não existe mais. O profissional de contabilidade no mercado atual, ele não é só contador, ele é um consultor. O empresário, ele quer que o contador dele oriente, que dê sugestões, que apresente os cenários possíveis. E a gente tem que entender que é para isso que a gente precisamos nos preparar.
temos condição de ser assim, de entregar ao empresário, ao empregador, as orientações necessárias, demonstrar para ele qual o melhor caminho a seguir em uma ou outra situação, sempre com compliance, com cumprimento da legislação, enfim, respeitando as normas estabelecidas, mas se aproveitando sempre da melhor oportunidade para que o negócio prospere, para que o custo seja reduzido, para que a lucratividade aumente, enfim, para que a empresa que está nos contratando tenha sucesso nos seus negócios. Então é isso que precisamos pensar, que esse é o que o futuro deseja. Não é nem só o futuro, é o presente mesmo. Um profissional que não consegue fazer essa entrega. Hoje ainda existem alguns trabalhos que são um pouco mais mecânicos, mas isso vai acabar, isso é fato. Vocês ouviram a palestra do meu amigo Maia, que fala sobre o e-social e todas as transformações que ele traz, e tem várias outras dentro dessa trilha e de outras trilhas, que demonstram que o mundo está mudando, o aspecto de escrituração e de informações está sendo alterado, e a ideia é realmente eliminar esses trabalhos mecânicos do dia a dia do ser humano, e que o ser humano passe a fazer aquilo que exija um pensamento crítico, uma análise, enfim, uma participação enquanto ser humano naquele processo, e não só fazendo algo mecânico que pode ser delegado a uma máquina, e a máquina vai fazer isso, e isso vai acontecer com uma imensidão de atividades e profissões no mundo nas próximas décadas. Bem, mas entrando no tema, eu sou auditor fiscal do trabalho desde 2011, atuei na inspeção de rua, que se chama, inspeção de pasta, enfim, na fiscalização diretamente de 2011 a 2016. Nesse período, atuei em todos os projetos que existem na fiscalização. A fiscalização do trabalho, pelo que vocês vão ver, ela é bastante dinâmica também, tem muitas atividades diferenciadas, e eu até brinco que a gente pode trocar de trabalho sem trocar de trabalho a cada 6 meses, a cada 1 ano, porque se você ficar num projeto 6 meses e no outro, dali 6 meses, quiser entrar num outro projeto, a atividade vai ser totalmente diferente, e sendo ainda auditor fiscal do trabalho. É uma carreira realmente que tem muito dinamismo. E depois, em 2016, eu assumi a direção da fiscalização em Brasília, né, como diretor de fiscalização do trabalho e substituto da secretária de inspeção do trabalho. Foram 2 anos como diretor de fiscalização do trabalho. Nesse período eu coordenava e traçava as diretrizes da fiscalização no período, traçava, não eu individualmente, né, mas eu e minha equipe, e em conjunto com a Auditoria Fiscal do Trabalho, nós na época implementamos uma forma de planejamento que utilizava-se das regionais, inclusive, da oitiva dos auditores fiscais do trabalho como um todo, para fazer algo participativo e que desse resultado. A inspeção do trabalho foi criada no mundo, na Inglaterra, em 1833, após a Revolução Industrial, com a exigência do mundo de que houvesse um limite nas relações de trabalho, porque era uma época em que todos trabalhavam muito, 15, 16 horas em atividades extenuantes, e a inspeção do trabalho surgiu para levar um pouco como eu vou dizer aqui, na ocasião não dá para falar muito de legalidade, enfim, né, mas de qualidade, vamos colocar assim, especialmente para mulheres, crianças e adolescentes. Homens, na época, não se pensava muito nesse ponto de redução de jornada, enfim, mas para esses 3 públicos, a ideia era diminuir a carga horária o peso, enfim, toda aquela situação que hoje a gente tem muito claro como a saúde e segurança nos ambientes de trabalho. E em 1891, o Brasil, pelo decreto 1313, criou a inspeção do trabalho. Então, no Brasil, ela está existindo desde 1891. E em 1900 e alguma coisa, 1910, né? A OIT foi criada como um braço da ONU para
estar tratando das relações de trabalho no mundo. De lá para cá foram muitas evoluções. A Constituição Federal de 1988 colocou a inspeção do trabalho como uma das funções essenciais do Estado. E em 1989 houve a ratificação da Convenção 81, que é a convenção da OIT que trata da inspeção do trabalho no mundo. E em 2002, uma reformulação da carreira e o Decreto 4552 traz o regulamento da inspeção do trabalho no Brasil. É um regulamento amplo que traz ali toda a questão de forma de trabalho, prerrogativas e, enfim, todos os aspectos necessários ao fiel desempenho da função de auditor fiscal do trabalho e levando para o mundo, o mundo do trabalho, né, dentro do país, aquela mediação, aquela avaliação, aquela orientação para que a legislação seja cumprida. Então, o principal objetivo da inspeção do trabalho além da fiscalização, é fazer cumprir a legislação trabalhista. Então, levar orientação entre esse objetivo e enfim, diretrizes que a inspeção do trabalho atua, está o combate ao trabalho infantil, o combate à erradicação tanto do trabalho infantil quanto do trabalho escravo, a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a inserção de aprendizes no mercado de trabalho, o combate à discriminação no mercado de trabalho, o combate à informalidade, quando você, enquanto auditor fiscal do trabalho, consegue, ou enfim, determina o registro de uma pessoa no trabalho, não é só o cumprimento da legislação que está sendo feito, você está levando ali um pouco de dignidade, de justiça social para aquela situação. Assim como nas outros casos mais gritantes ainda, como o trabalho infantil, o trabalho escravo, são situações que quando você se depara muitas vezes com aquela situação, você se incentiva ainda mais a exercer a atividade pela condição de ter tirado alguém daquela situação, de ter levado a dignidade, de ter dado uma condição de vida melhor para aquelas pessoas que estavam sofrendo naquele momento com uma falta de atenção, de cuidado, enfim, de dignidade propriamente dita. Além desses pontos que eu abordei, dentro das competências da fiscalização do trabalho está a fiscalização de toda a legislação trabalhista, então aspectos de jornada, de pagamentos de salário e, enfim, de todos os outros reflexos, e também em relação ao cumprimento dos recolhimentos do fundo de garantia, dentro dos prazos regulamentares e com as bases de cálculo devidas, e também a fiscalização da saúde e segurança do trabalhador, para que o ambiente de trabalho seja seguro e digno. Aqui eu resumi bastante quais são as atividades, e além dentro dessas tem as atividades de gestão, as atividades de análise de multas e recursos, enfim, toda uma gama de serviços que são relacionados a esse processo e que precisam acontecer também para que a coisa seja efetivamente cumprida e que a atividade seja realizada, né? O Sistema Federal de Inspeção do Trabalho é formado por auditores fiscais do trabalho, todos concursados, os cargos são exclusivos, né? Uma prerrogativa, apenas auditor fiscal do trabalho pode exercer os cargos de gestão e de chefia dentro da inspeção do trabalho, exatamente para garantir uma maior segurança no processo, né? Evitando que alguém de fora que seja um cargo mais político, com uma visão diferente, venha a interferir. São prerrogativas trazidas pelo Regulamento de Inspeção do Trabalho, pela Convenção 81 da OIT, que o auditor fiscal do trabalho tenha na sua ação fiscal o direito de conduzi-la sem interferência sequer da chefia.
quando está falando da inspeção de uma ação fiscal, naquela ação fiscal ele faz e determina como deve ser feito. Claro que ele vai responder pelos seus atos se fizer algo de forma errada e com abuso de poder ou de autoridade, enfim, mas está livre de interferências, inclusive da chefia, dentro da ação fiscal. Do mesmo modo, o auditor fiscal do trabalho não pode ser demandado que realize ações e atividades que não estão dentro daquelas previstas na legislação para o auditor fiscal do trabalho. Ele não pode ser tirado da sua ação, do seu trabalho determinado, para fazer uma outra atividade, além de que os atos e ações, enfim, tudo que tem que ser feito pelo auditor fiscal do trabalho não pode ser feito por outra pessoa sob pena de nulidade também, né, que não seja alguém da carreira. Isso é uma garantia, isso funciona para inspeções do trabalho no mundo todo e para as fiscalizações como um todo que atuam junto ao Estado, né, precisam ter essas garantias para que o processo seja bem feito, para que não haja uma interferência, para que você possa atuar firmemente e dentro da legalidade, claro, mas podendo exigir, podendo determinar, podendo autuar sem esse risco. Se você tiver num cargo que não seja, por exemplo, com estabilidade, como que você vai fiscalizar e autuar uma empresa que tenha algum vínculo com algum governante daquele momento? Enfim, fica muito complicado você realizar as ações se não tiver essas garantias. A inspeção do trabalho também tem como prerrogativa entrar nos estabelecimentos onde exista trabalho a qualquer momento, sem necessidade de autorização judicial para isso ou qualquer outra situação. Ela tem a prerrogativa. Inclusive, se o empregador não permitir a entrada, é comum que você solicite apoio policial para que a entrada seja garantida na fiscalização. Com a sua carteira de inspeção fiscal também, a CIF, você pode ter acesso aos meios de transporte público livremente, sem pagamento, desde que esteja em ação fiscal, claro, para poder realizar as suas ações, enfim, praças de pedágio e adentrar, como eu falei, nas empresas. O que é garantido pela Constituição é a casa, né, o lar. Se for uma casa, efetivamente não se trata. Então, para a fiscalização do trabalho doméstico, muitas vezes há necessidade de um acordo com o empregador, enfim. Mas se é um lugar onde tem uma atividade comercial, ainda que ela seja conjugada com o lar, mas na parte comercial existe essa autorização para a entrada. A fiscalização ela é feita por meio de planejamento, é um planejamento que está sempre em acordo com o plano plurianual. Então, no PPA existem metas e objetivos previstos para a inspeção do trabalho. A cada 4 anos isso é ajustado e de ano a ano é feito o planejamento da fiscalização do trabalho e nela existem atividades e projetos que são desenvolvidos com metas e resultados esperados. As metas elas são divididas entre as unidades regionais. Em cada estado nós temos uma superintendência regional do trabalho, onde está a chefia da inspeção do trabalho naquele estado. Essa chefia e todos os auditores fiscais no país são vinculados tecnicamente à Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Então, quem traça as regras de fiscalização e as regras técnicas do trabalho é a própria inspeção do trabalho. Mas nas superintendências existem os outros trabalhos também relacionados ao mercado de trabalho, né? Enfim, as outras ações que hoje a Secretaria do Trabalho faz em relação a seguro-desemprego, carteira de trabalho e mediação, toda a parte de relações do trabalho e políticas de trabalho. E, como eu estava falando, são 27 unidades, existem algumas gerências em cidades do interior dos estados e os auditores fiscais estão distribuídos dentro dessas unidades nos 27 estados da federação. Atualmente são cerca de 2.000 auditores fiscais do trabalho. Os cargos criados pela lei são de 3.643, então veja que são
Nós estamos quase com a metade apenas do número de cargos possíveis. Já tivemos mais de 3 mil auditores em atividade, então a gente tem uma redução muito grande do número de auditores. Mas é claro que com a tecnologia e com o uso de ferramentas de Big Data e de cruzamento de dados, temos conseguido avançar e realizar ações, mesmo com um quadro reduzido, uma quantidade de ações em número sempre num patamar que, assim, deveria ser muito mais, porque nós fazemos algo em torno de 200 mil ações por ano. Então isso não é algo muito grande, não, é muito pequeno, pelo contrário, né? O Maia sempre fala nas palestras dele que o percentual de empresas fiscalizadas no país é algo em torno de 3%. Então veja que é muito pouco. Inclusive, essas informações mais fiéis que o próprio social vem trazendo, elas acabam facilitando para que haja uma fiscalização maior e não necessariamente no intuito de autuação, de multa, enfim, mas no aspecto de poder levar orientação em maior número. Nesse período da Covid-19, por exemplo, foram disparadas orientações para vários segmentos que estavam funcionando, supermercado, farmácias, restaurantes, mesmo para o trabalho em delivery, de entrega, enfim, por setores, né? Além do setor hospitalar, que era o principal. Mas, enfim, foram feitas as orientações que foram encaminhadas por meio de mala direta, como uma orientação e não como um processo de fiscalização, na tentativa de alcançar o máximo de empresas com orientações de como devem se comportar. Que acho que a principal função do auditor fiscal do trabalho é isso, é levar para o empregador e para o empregado a informação de qualidade em relação àquela situação, como deve ser, o que está errado, o que está certo, o que pode, o que não pode. E, claro, identificando que o empregador está cometendo uma ilegalidade por um dever de ofício, é necessário a autuação, a lavratura de um auto de infração que possa gerar uma multa, exceto nas situações em que a legislação preveja lá uma dupla visita ou alguma forma que não exija a autuação naquele momento. Os projetos, então, como eu falei, são feitos por meio de um planejamento. Nós temos projetos específicos e que cada estado tem um coordenador específico cuidando, por exemplo, no combate ao trabalho infantil. Cada estado tem um coordenador e equipes que atuam naquela ação. A inserção de pessoas com deficiência, a inserção de aprendizes no mercado de trabalho. Temos lá um coordenador e um grupo específico de auditores. É muito comum que o auditor ou até o coordenador atue em mais de um projeto, porque nossa quantidade de auditores é muito pequena, mas existe sempre um ponto focal, uma pessoa responsável por fazer aquela interlocução com a sociedade, coordenar as ações, atender as demandas necessárias. O trabalho da inspeção do trabalho atualmente não é naquela ação reativa, apenas atendendo denúncias. É claro que algumas denúncias, pela gravidade, pela necessidade de atenção, são atendidas, mas a forma de trabalho atual é aquela forma gerencial que precisa ser, que todo setor econômico precisa, e toda atividade no sentido de buscar atender de forma mais ampla determinado setor. Então, se você faz um planejamento de fiscalização em postos de combustível, a ideia é que você faça uma fiscalização na maior número de postos possíveis, inicialmente de forma indireta, encaminhando orientações e demandas, e depois por amostragem, fazendo as fiscalizações diretas com inspeções nos locais, né? A indireta que não precisa o auditor se deslocar até a empresa, e a direta é aquela que o auditor vai até a empresa para fazer a fiscalização. Então, além desses projetos que eu citei, existem os coordenadores e os projetos de fiscalização para recolhimento do FGTS, de combate à informalidade no mercado de trabalho, de saúde e segurança. E dentro da saúde e segurança existem projetos por setor. Existe um projeto de fiscalização da área de construção civil. Nos locais onde existem porto,
vai ter um projeto para atendimento do porto, né? Atividade portuária, atividade aquaviária nos locais onde isso é exigido. Enfim, essas peculiaridades de cada região às vezes vão fazer que uma região tenha determinado projeto enquanto outra não. Mas alguns projetos eles são obrigatórios e acontecem em todos os estados, especialmente esses que são realmente presentes e podem estar presentes em qualquer situação, né? A inspeção do trabalho é uma carreira que atua também em conjunto, muitas vezes, com outras para algumas ações, especialmente ações de combate ao trabalho escravo. A gente é a inspeção do trabalho que coordena, porém sempre tem alguma força policial presente, um Ministério Público presente, outros atores para poder acompanhar esse processo. Estamos passando, enquanto mundo, por um processo de informatização e não seria diferente a inspeção do trabalho no Brasil fazer essa evolução. Então, não só no aspecto de atendimento, mas no aspecto também de como realizar as suas ações. Eu estive em Turim, na escola da OIT, e tive discutindo com inspetores do Brasil, era a Academia da Inspeção do Trabalho no Mundo, isso foi no ano de 2017, e ali a gente verificou que o Brasil e já sabíamos, mas ficou muito claro, que o Brasil é uma referência mundial na inspeção do trabalho. Estávamos discutindo ali com países da Europa, na mesa que eu estava tinha representantes da Espanha, de Portugal, e tudo que nós estamos fazendo na mesma forma como eles conduzem o seu trabalho, cada país com a sua peculiaridade, mas a gente via que nós estamos atuando com Big Data, com cruzamento de dados, com utilização de informações em grande número para facilitar o processo, trabalhando com planejamento, tentando atender setores específicos. E quando você ouve os países europeus falando, você percebe que as ações são muito próximas também dessa linha. Então, isso nos faz entender que estamos sim no rumo certo. Temos muitos convênios com a OIT para a transmissão da nossa expertise, especialmente para países da América do Sul, Caribe e África, e para troca de experiências também com outros países que estão em mesmo nível que nós, que são os países mais do hemisfério norte. E a inspeção do trabalho, então, é algo que o Brasil tem de muita qualidade, realiza um trabalho reconhecido mundialmente. E além desse aspecto de cruzamento de dados, temos atuado tentando melhorar também as nossas ações na forma de comunicação, com canais disponíveis para troca de informações. Nós temos o canal da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, a ENIT, onde existem muitos materiais disponíveis. Essas orientações que eu comentei relacionadas à Covid-19 estão lá disponíveis, entre várias outras. Temos cursos, tivemos as MPs 927 e 936, e sobre ela disponibilizamos um curso tratando de cada um dos pontos do teletrabalho, da antecipação de feriados, das férias coletivas na 927, de todos os aspectos da suspensão e da redução contratual de jornada, suspensão contratual e redução de jornada na 936. Temos lá o curso que fala do e-social. Eu sou coordenador geral de governo digital trabalhista dentro da Secretaria de Trabalho. Então, hoje eu não estou atuando diretamente na fiscalização, eu estou atuando nessa parte do governo digital, e não é só a inspeção do trabalho, tem os aspectos também relacionados às outras secretarias, como a entrada dos dados para seguro-desemprego, a concessão do próprio benefício emergencial, e, enfim, todo esse aspecto está relacionado a essa área, mas o principal foco dessa coordenação geral é a implementação do e-social na Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Então, isso acaba, de qualquer modo, tendo uma relação muito grande com a inspeção do trabalho. Afinal, o insumo para muitas das ações da inspeção está nesse novo repositório de informações que vem do e-social, né? Ele é utilizado hoje já para
para alimentar muitos dos bancos de dados utilizados. A inspeção também está trabalhando na construção de um domicílio eletrônico nos formatos já utilizados pelo ECAC, para que a comunicação com o empregador possa ser feita eletronicamente, sem necessidade de comparecimento nas unidades, sem necessidade de envio por correio de informações, de modo a facilitar esse contato. E também na implementação de um projeto de substituição das guias do FGTS atualmente feitas pela Caixa para o FGTS digital, que vai ser bastante ligado e interligado com o e-social. A ideia é que a escrituração feita no e-social já seja suficiente para você gerar a guia num comando ali diretamente dentro do sistema, sem necessidade até de acessar o outro sistema. Agora, é claro que para as edições e todas as alterações necessárias relacionadas especificamente a esse ponto da guia, você vai fazer enquanto empregador, enquanto contador, dentro do sistema do FGTS digital. Então isso é uma novidade para muitos. Eu acredito que é basicamente o fim do Conectividade Social, da CFIP. O fim da GFIP está muito próximo também com o e-social. Algumas empresas já não se utilizam mais dela para recolhimentos previdenciários. E a perspectiva é que em breve a gente possa substituir para todos os demais grupos de empresas, assim que os dados de folha começarem a ser transmitidos para o e-social. Esse processo da pandemia, como o Maia já comentou, ele acabou atrapalhando um pouco o cronograma e haverá uma alteração do cronograma, não tem como não acontecer isso diante do cenário, mas nada que vá atrapalhar drasticamente ou enfim, porque nos outros pontos o sistema está sendo ajustado, está sendo melhorado e enfim, alguns meses ali não é o que vai fazer o sistema não ser implementado completamente. Então, o e-social está passando aí por um processo de ajustes muito interessante para poder tratar problemas que existiam nesse momento, que não está tendo novas entradas, e fazer os ajustes, especialmente nos módulos simplificados. A ideia é entregar novos módulos simplificados, inclusive um para micro e pequenas empresas, para facilitar esse trabalho de escrituração e de prestação de informação. E logo também fazer as substituições que precisam. O empregador web é uma das funcionalidades que vai ser desligada em breve. O CAGED para os outros grupos, a RAIS para os outros grupos, né, que já estão parcialmente substituídos. Enfim, a CAT, o PPP, a ideia também é já começarmos com os eventos de saúde e segurança na próxima entrada, de modo a evoluirmos para ficar com um único sistema e simplificar a vida do empregador, garantir mais direitos. Esses pagamentos que estão sendo feitos do benefício emergencial e até mesmo do auxílio emergencial só foram possíveis e em grande parte devido ao nosso tratamento das atualizações cadastrais, das bases de dados feitas para que o e-social entrasse em produção. O aplicativo do Meu INSS, que permite a interposição de recursos, a apresentação a entrada de benefícios também, enfim, todo o processo eletrônico e a análise eletrônica dos processos também é devido a essa informação estar qualificada. O seguro-desemprego hoje requerido diretamente no aplicativo da carteira de trabalho digital, de forma a não precisar se deslocar. Na hora que você faz o requerimento, ele já aparece o momento de pagamento e valores das parcelas, enfim. Se não houver qualquer motivo de negativa e indeferimento ou necessidade de ajuste. Então a gente vê, e sem essas ferramentas, e que só foram possíveis graças a esse cadastro atualizado pelo e-social, você imagina como estariam as situações nesse momento com as unidades fechadas no período da pandemia, que são há muito tempo de unidades do trabalho, unidades da Previdência e de vários órgãos fechados, sem condição de atendimento, nesse momento que aumentou, exacerbou o número de pedidos de benefícios. Então, é muito importante termos claro que esse desenvolvimento tecnológico e essas evoluções digitais estão acontecendo. Temos uma atuação muito forte nesse aspecto de melhorar a nossa prestação de trabalho
e de serviços públicos de forma digital, isso dentro da Secretaria de Trabalho, estamos atuando firmemente nisso. E na tentativa de garantir também, possibilitar que tenhamos mais auditores fiscais do trabalho, podendo estar se deslocando para as empresas para fazer a fiscalização, né? Tirados dos trabalhos mais comezinhos, daqueles trabalhos que são mais mecânicos, na mesma linha que no início da fala comentei, para o profissional contábil, que o mundo atual exige esse dinamismo, esse trabalho mais pensado, mais racional, esse trabalho mais intelectual, e sem ficarmos perdendo tempo com aquilo que o sistema faz. O processo eletrônico, por exemplo, ele não precisa mais ter uma pessoa ficar ali furando papel e colocando em volumes e numerando, quando esse processo já está, não precisa você ficar com tempo, alguém tirando esse processo para a vista, e aí outra pessoa salvar outra parte só pode ver isso depois, enfim, quando você pode já distribuir esse processo para vários. Então a gente vê que essa evolução é muito grande. A chamada Revolução 4.0, ela está aí, tá presente, e a gente vai precisar estar adequado a essa situação. Então, o que a pandemia, o pós-pandemia, o que esperar do pós-pandemia, né? É esperar uma acentuação, um aumento da necessidade de sermos melhores no que fazemos. Eu acho que isso é o recado que fica. É o que o E-Social exige para o profissional, é que você seja bom no que você faz. Se você for bom no que você faz, você está tranquilo, não precisa se preocupar. E não vamos poder mais ficar acomodados. Isso é fato. Eu acho que isso é bom. Para nós que estamos aqui falando, para você que está ouvindo, isso é bom, porque ninguém estaria fazendo uma especialização, uma pós, buscando conhecimento, fazendo um curso, se ele não é uma pessoa realmente comprometida em buscar, em conhecer, em ser dinâmico. Então, é importante que isso seja entendido por nós para aplicarmos nas nossas ações. Enfim, a ideia aqui era realmente falar um pouco sobre a inspeção do trabalho. Acho que consegui nesse período transmitir para você uma informação geral de como funciona. A nossa relação na inspeção do trabalho com o profissional de contabilidade é muito grande. Em todo o período que eu atuava na ação fiscal, nas ações fiscais, tinha contato com a contabilidade o tempo todo, porque para pegar documentos, enfim, muitas vezes as orientações. E assim, quando eu deixei de estar em contato com os profissionais na ponta, que passei para cargos de gestão aqui em Brasília, passei a ter contato com o Conselho Federal de Contabilidade. Temos um contato muito grande com o Zulmir, que é o presidente do conselho, com os demais conselheiros, a Lucélia, a Ângela, o Paulo, enfim, uma série de conselheiros que temos contatos para juntos trabalharmos no desenvolvimento dos sistemas, na articulação das informações, levar aos contadores as informações necessárias. Tenham a inspeção do trabalho como parceiros de vocês. Se tem dúvida, busquem a inspeção do trabalho. Enquanto os sindicatos dos contabilistas ou associações dos contabilistas surgiu uma nova legislação, alguma alteração de processo, entre em contato com o chefe da inspeção ou com algum auditor que tenha contato. Olha, é possível fazer um bate-papo com os contadores, trocar informações. Os auditores fiscais do trabalho têm como missão isso, não é só fiscalizar, não é só ir na empresa e identificar a situação errada. Pelo contrário, o melhor e o que devemos fazer é garantir que não haja o erro. Então, que isso seja preventivo, que façamos uma conversas prévias, enfim, sempre disponíveis. Sempre vai ter alguém na regional que vai poder falar sobre determinado ponto, sobre determinado assunto. E vocês, enquanto contadores, tenham em nós essa parceria
Quando se está dentro de uma ação fiscal, não há o que fazer, não existe jeitinho, né? Uma vez estando na fiscalização, temos dever de ofício de autuar quando for o caso, de determinar um embargo, uma interdição quando a situação requerer, até para evitar. E eu sempre falo para o empregador, olha, se for interditada uma máquina, você deve agradecer, porque se aquela máquina causar um acidente no empregado, que venha sei lá, uma amputação, eventualmente um óbito, a depender do tamanho da lesão e do impacto que determinada máquina ou equipamento pode causar, a dor de cabeça, o problema é muito superior. Então, se for interditado, corrige o problema, ajusta, pronto, volta a funcionar, trabalha bonitinho, trabalha certinho, fica todo mundo bem e sem riscos, sejam econômicos, sejam físicos, e sociais, inclusive, porque a morte de um trabalhador ou mesmo a amputação de um membro, isso causa um prejuízo social para a família, para os familiares, enfim, que não tem volta mais. Uma vez que aconteceu, não tem mais retorno. Já o investimento financeiro é necessário para que aquela atividade seja efetivamente realizada, e assim você vai ficando resguardado de qualquer outro problema. Enfim, a ideia do vídeo era isso mesmo, levar esse conhecimento sobre a inspeção do trabalho, falar um pouco sobre a nossa atividade, dizer que a inspeção do trabalho está disponível e é parceira dos profissionais de contabilidade, do empregador, do empresário, e dizer que é um prazer tê-los aqui na BSSP. Continue ouvindo as outras palestras, assistam os outros vídeos, vejam as demais trilhas. Esse evento é gratuito e está disponível para vocês assistirem, com muitas informações valiosas. Eu mesmo estou muito feliz de poder ouvir esses colegas professores que estão falando, porque realmente é muita informação valiosa quando você ouve alguém que entende de determinado assunto falando 30, 40 minutos, uma hora, sobre um assunto que, se você for ler, buscar na literatura, você vai acabar tendo que desenvolver um tempo muito mais, despender um tempo muito maior nesse ponto. E é isso, obrigado por nos ouvir, até uma próxima e conte com a gente. Um abraço.